Bom, antes de eu começar minha palestra, eu queria ponderar com vocês um ponto, né? Caracteriza este momento que nós estamos passando, como o Américo falou, de intolerância plena, impaciência profunda, né? Que todos nós estamos correndo um sério risco de nos tornarmos violentos fisicamente, que a gente sente que às vezes a coisa, né? Ou não, né? E o que eu percebo é que nós estamos tendo uma tendência enorme a nos tornarmos radicais. Ou é muito ruim ou é muito bom. Não tem coluna do meio. E os dois extremos são exceções, não regra, né? Então, a gente escuta, isso corre na internet. Não tome vacina, porque a vacina é sempre para o teu mal. Eu gostaria de perguntar para os milhões de pessoas que sobreviveram a poliomielite e não pegaram, se eles acham isso. Né? Ou se as pessoas que não morrem de opstótono por causa do tétano pensam nisso da vacina do tétano. Então a gente não pode ser radical. Quando você radicaliza, você perde o juízo, você perde a razão. Existe bom e mal em todas as situações, não importa onde esteja, né? Eu sou capaz de encontrar coisas boas numa pessoa que eu não tenho nenhum amor por ela, porque a gente sabe que Deus existe, e se Deus existe, também ali existe bondade, mesmo que tudo aparente que não existe. Né? Então, eu acho que chegou muito o momento que nós estamos querendo acender, não estou falando acender lâmpada, vela, porque isso a gente faz com facilidade, mas a gente está querendo acender, é bom a gente começar a buscar o caminho do meio, porque a gente está muito de extremidade, sabe? E isso é perigoso. Eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém, eu não conheço vocês, estou falando por mim. Eu estou sentindo em mim uma intolerância e uma impaciência crescentes. Eu passei a vida inteira lutando contra elas. Quando eu achei que eu tinha dado um passo gigantesco, eu percebo que eu não dei. Eu estou percebendo isso no trânsito. Né? Então, hoje de manhã um cara de moto me cortou e ele foi xingando como se eu tivesse cortado. E eu falei, mas você quer o quê, camarada? Né? A Margareth falou, ele quer te pôr no mesmo nível de ódio e mal-estar que ele sente dentro dele. E ela estava certa. Eu tive que calar a boca. O que é pior. É muito ruim quando você não tem a última palavra. Então, é lógico que nós todos sabemos que o nosso planeta, não é que ele vai mudar, ele está mudando. Quem não percebeu isso, então, é pior do que avestruz, porque até o avestruz já percebeu que mudou. Né? Então, vamos tentar falar dessa nova espiritualidade terrestre. Próxima, por favor, Vanderlei. E a gente não pode falar do fim se a gente não falar do princípio. Né? No princípio do princípio, só existia Deus, Deus sabe. Porque é óbvio que se nós partimos do princípio, que o princípio de todas as coisas é a fonte criadora, né? Quando que é isso? Eu acho que escapa a nossa capacidade de projeção geométrica quântica. É muita coisa para a gente pensar, né? Eu comecei a escrever essa palestra aqui na segunda-feira passada, e eu parei porque eu falei, cara, como é que eu vou falar dos múltiplos universos se para mim a ideia é complicada, né? E, na verdade, a gente sabe que não é apenas um universo, né? Os universos foram sendo criados e eles vão crescendo quanticamente. Então, isso aqui bem no princípio do princípio, só tinha o princípio. Nós não tínhamos começado ainda. Né? Próxima, por favor. Essa é uma imagem obtida por canalizadores do mundo inteiro. Isso é muito interessante o trabalho que eles fizeram. E, para eles, isso aqui é o universo. Esse é o princípio e, através dessa energia nervosa, criam-se as criações. Tá? Então, na verdade, de Deus partem os quarks, os átomos. A partir daí, as moléculas passam a se agregar por sintonia. Então, tranquilamente, eu posso dizer, professor Salvatore, o senhor é uma sintonia de si mesmo. Não posso? Porque ele consegue manter, com o princípio inteligente que ele é, espírito, todos os átomos de todos os corpos multidimensionais deles em ordem. Até um corpo extremamente pesado, restritivo, como o corpo físico que a gente ocupa porque estamos num planeta de terceira dimensão. Não é assim? Então, existe alguém com maior sintonia dele próprio do que ele? Não. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala assim, então a gente precisa se conhecer. Precisa, porque você precisa reconhecer que você é um Deus criador. Porque você criou corpos multidimensionais que vêm do átmico ao corpo físico.
Você está mantendo tudo isso em sintonia vibratória, porque senão já estava tudo disperso. Você consegue fazer com que isso funcione, tudo bem, Américo, mal e porcamente, mas funciona. Não funciona? A gente está se manifestando. Então, nós somos deuses. Quando nós compreendermos esse poder que nós temos, nós alteramos a nossa cadeia vibracional. E nós vamos comandar a nossa vida e não mais sermos comandados. Então, é exatamente sobre isso que vai falar essa palestra. Quem manda e por que a gente não manda, né? Próxima. O Big Bang, a teoria do Big Bang, que é contestada, ela cai de moda, volta para moda, cai de moda, volta para moda. A teoria do Big Bang diz que num determinado momento do sexto universo, que nós somos o sétimo, né? O mais jovenzinho, do sexto universo ocorreu uma eclosão energética e houve um feixe imenso de partículas atômicas que, por uma questão de atração, de turbilhonamento gravitacional em torno do Sol central daquele universo, deram origem ao atual universo. E que quem criou este universo é um ser chamado Yahvé. Isso é real. Yahvé é o logos deste universo. Tá? Então, o nosso universo, como os 6 anteriores, foi criado a partir de uma eclosão do anterior, em que um destes colegiados vai e impregna com a sua força a possibilidade da existência de novas vidas. Ele cria a possibilidade de manifestação, porque a vida quem cria é a fonte criadora. Tá clara essa visão? Tá. Próximo, por favor. E nesse Big Bang surgiram planetas que foram se reunindo em galáxias, que foram se definindo em sistemas solares, e num belo dia, há muito tempo atrás, um grupo de poeira cósmica e energia rotacionou e gerou o nosso sistema solar. Tá? Um sistema solar que tinha o Sol que tem hoje, igualzinho, né? Que tinha Mercúrio, Vênus, um planeta aquoso chamado Tiamat, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. E Plutão. Era uma lua. Até que um dia, entendeu? Numa dessas coisas que a gente sabe que pode acontecer, um planeta perdeu a rota, perdeu a trajetória, porque o nosso Sol estava num momento de alta condensação, ele estava denso, ele estava com ausência de manchas solares, então ele tinha se reduzido. Quando o Sol encolhe, ele aumenta o campo gravitacional dele e ele atraiu um planeta que tinha uma órbita tangencial ao nosso sistema, chamado Nibiru, que entrou em rota dentro do nosso sistema solar. E esse planeta veio circundando até que, próxima, por favor, uma de suas luas, a vento norte, atingiu Tiamat, explodindo com esse planeta aquoso chamado Tiamat. O que sobrou desse planeta formou um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E o resto, poeira cósmica, com energia, com gravidade, sofrendo um turbilhonamento cósmico graças à ancoragem de Marte, a Vênus e principalmente ao Sol, e foi girando e girando, próxima por favor, começando um novo planeta, que para nós se chama Terra, e para os extraterrestres se chama Shan, porque ele ainda permanece predominantemente aquoso, como a sua origem, que é Tiamat. Tá? Bom, conforme Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, Jesus se materializou na Terra em 2 momentos. O primeiro para criar o planeta Terra. Aí você fala, não, o cara se materializou onde? No vácuo? Percebe como a gente não consegue compreender coisas grandes? Porque você fala, se materializou, você vê um camarada de 1,75 m parado na sua frente rindo. Não é isso? Então a gente não consegue dimensionar o que são estes seres que cabem dentro deles a galáxia, por exemplo, que Jesus é o logos dessa galáxia, da galáxia que nós vivemos. Então é muita coisa para a gente pensar, não é? É mais fácil pensar no camarada legal que a gente crucificou porque estava com inveja. Esse a gente consegue ver. O outro fica difícil do nosso cérebro, não da nossa mente, mas do nosso cérebro quantificar. Próximo, por favor. Então se forma um mundo material em que os elementos estão começando a procurar uma sintonia, uma harmonização, está tudo em estado líquido, a poeira vai assentando, vai resfriando depois de muitos milhões e milhões de anos, para que possa chover, para que essa chuva caia, demora
100 milhões de anos, porque as nuvens se formam. Quando começa a cair a chuva, a temperatura do magma é tão alta que evapora a água e volta lá para cima. Então, vocês conseguem imaginar que momento grandioso foi a primeira vez que uma gota de água atingiu o solo? Porque ali havia a esperança desse planeta se tornar vida. E quando a água atinge o solo deste magma, atinge o magma, ele resfria bruscamente. Então ele cristaliza, ele solidifica. E começa então a ter a estrutura geológica do nosso planeta Terra. Neste momento só existe uma esfera de evolução em torno do planeta que está surgindo, que é o diretrizes planetárias. Ou seja, são os espíritos que a gente chama no kardecismo de prepostos de Cristo, né? E que estão aí para dar rumo aos elementos, para que eles formem aquilo que é mais condizente com esta nova possibilidade de manifestação de vida. Ou seja, neste momento, Gaia está sendo gestada. O planeta físico está se formando. E a energia que o anima, e como o professor mantém os átomos dele junto, este ser energético, chama-se Gaia, e está sendo formatado ao mesmo tempo. Próximo, por favor. Então passa a haver uma migração de mônadas para cá. Mônadas do quê? De tudo, pessoal. Mônadas de mineral principalmente, porque é o maior reino que nós temos aqui nesse planeta, né? É o mais volumoso, então primeiro atrai as centelhas divinas que estão na vibração da primeira dimensão, são unidimensionais, por atração sintômica elas vão, por sintonia, migrar e encaixar-se neste reino mineral, que é o que nós temos. Reino mineral que já tem água, tá? Próximo. Aí forma-se o planeta primitivo. Nós temos o diretrizes planetárias, com os prepostos de Cristo. Temos o amor fraterno universal, que é formado por espíritos da fraternidade branca universal, que vem para cá como mestres, já para cuidar dessas mônadas que vieram aqui, que estão dando forma ao reino mineral, né? E já, claro, milhões de anos depois, mas é um salto quântico assim na eternidade, né? O reino vegetal e os primórdios do reino animal. Tem o plano de ciências, nessa época não existe nem arte em cultura. Se a Margarete fosse cantar lá, ela não ia ter cabo nem microfone. Então, hoje nós temos um plano mais rico, mas dessa parte é só ciência. Por que ciência? Porque os engenheiros de outros planetas estão trabalhando ativamente em estudos genéticos para ver quais são os seres animados de unidade de carbono, uma vez que esse planeta optou por ser unidade de carbono, ter hidrogênio e carbono e oxigênio na sua base de formação, quais são as formas de vida que melhor vão se adaptar, trazendo para cá sementes DNA dos seus planetas e ver o que aqui funciona melhor, usando a nossa Lua como um imenso laboratório, um laboratório mágico, né? Depois nós temos o plano umbralino, que aqui está clarinho, porque o pessoal que estava aqui eram seres em formação, seres instintivos, sem aquela peculiar imaturidade que nos caracteriza. Eu brequei porque eu ia falar maldade, mas isso não é certo. É a imaturidade que nos caracteriza. E também nós temos já um umbral mais escuro e denso em volta da crosta terrestre, para onde estão sendo trazidos seres exilados de vários planetas, mormente Capela. Ah, já tinha capelino aí, já tinha capelino aqui. Para vocês verem que hoje já tem exilado da Terra indo para outro lugar, tá? Então, no mundo primitivo nós temos prepostos de Cristo, mestres ascensos, engenheiros de outros planetas, mônadas, centelhinhas ainda aprendendo e já alguns exilados, tá? Nessa fase nós só temos seres etéreos aqui, é a primeira raça humana. Não tem ninguém na crosta, não tinha possibilidade de vida na crosta ainda para quem respira. Próxima. Então, nesse planeta, eu já falei tudo isso aqui, eu estou me adiantando, mas só para lembrar, né? Próxima, por favor. E aí, o tempo passa, né? E como passa, como diz a Shirlene, até a uva passa, né? E neste passar do tempo, estes filhos que estavam no umbral vão começando a descer, né? E ao descerem para suas primeiras manifestações físicas, vão exercitando o seu livre-arbítrio. Vão aprendendo a trabalhar com as suas vontades, rudes vontades, mas vontades.
Lógico, se a gente pegar hoje, se a gente nos compararmos com o Neandertal, nós somos infinitamente mais evoluídos. Nós somos mais hipócritas, nós somos mais mentirosos, nós temos mais camadas de verniz social, mas continuamos sendo absolutamente primários, porque o que é meu e tem que estar bom para mim, e eu faço qualquer coisa para estar bem. Não é assim? Menos, né? Não é todo mundo, mas uma boa parte. Não há nenhum de nós que em um momento da vida não tenha virado a mesa para se salvaguardar. E tem alguns que viram a mesa até sem precisar salvaguardar, só pelo amor ao poder mesmo, né? Aí, num planeta de expiação de provas, nós já temos a formação de diretrizes planetárias com os mesmos prepostos crísticos que continuam aqui tentando manter ordem na bagunça. O amor fraterno universal, vocês veem como ele está mais fino em relação ao mundo primitivo? Porque agora nós já não temos, nós temos ainda mestres ascensos de outros planetas, mas já em menor número. Por quê? Ficaram os tutores kármicos para que os seres deste planeta cresçam. Então diminui aqueles que vêm a ser os tutores kármicos. O plano de ciência agora já tem arte e cultura, porque o homem da caverna já tem arte, é despertado pelos extraterrestres em contato com os homens, tanto hábeis quanto eretos, quanto neandertal, é despertado neles já a culturização através da música, que é a primeira forma de arte que começa, é a música dos sons básicos, né? Porque é claro que todo mundo sabe disso. Qual é a música que a gente escuta no útero da mãe? A batida do coração dela. Tum-tá, tum-tá. Quando você entra na faculdade de medicina, que você coloca o estetoscópio, as primeiras vezes que você escuta o coração, você é embalado. Porque a memória te remete à batida do coração da tua mãe. O elefante, quando está em cativeiro, que o homem adora fazer isso, ele se balança ao ritmo do coração da mãe que ele ouvia no útero dela. Né? Vocês sabiam disso? Pois é. Então, vão no zoológico e vejam o elefante, ele está assim. A solidão, porque o elefante é um ser de manada, a solidão faz com que a memória dele é infalível, ele recorde o som da batida da mãe e ele se embala. É o animal que mais sofre de solidão, né? Não sei se vocês viram a Teteia, a hipopótama aqui de 10 anos do Zoológico de São Paulo, que a mãe morreu, foi eutanasiada na frente dela, para ela ver... Não, isso foi para ela perceber que a mãe tinha morrido, né? Porque a mãe estava sofrendo muito, eles eutanasiaram por amor à mãe da Teteia. A Teteia fez greve de fome. Ela passou dias sem comer, sem se mexer, sem nada. Aí, com o amor dos tratadores, ela começou a melhorar. Aí, numa noite, eles puseram comida. Quando chegaram no dia seguinte, não tinha mais comida, senão ela tinha comido, né? E ela foi colocada com outro hipopótamo e eles pegam a Teteia chorando aonde a mãe morreu. Hipopótamo. Aí, quando diz que animal não tem sentimento, aí fica esquisito. Então, a arte começou a ser desenvolvida lá atrás. Por que eu estou falando do animal? Porque o Homo habilis e o Homo erectus, hoje, para nós, eles eram simplórios emocionais como os animais são hoje. É só um paralelo, só uma comparação, tá? Simplórios. Eu não estou ofendendo aos animais. Eu estou falando, é paralelo, tá certo? Então, arte, cultura e ciência já começa a vir. Então, a gente sabe que tem espíritos de outros planetas que estão vindo para cá já para impulsionar este humano que existe aqui, para que ele, através das artes, comece o seu desenvolvimento moral. Porque nada projeta tanto um espírito para o desenvolvimento moral quanto as artes. Aí nós temos o terceiro umbral, que é um plano em formação. Eu estava quase dormindo, mas ele é bem fininho. Na verdade, eu tinha que ter esticado essa linha até aqui, porque é o plano das colônias, né? E não existiam pouquíssimas colônias, o terceiro umbral é o lugar onde ficam as colônias como o nosso lar, por exemplo, a Aurora, a Alvorada 9, Rosa e Cruz, etc. Tá? Aí nós temos o plano do umbral médio, que é onde ficam os espíritos sofredores, aqueles que estão no que tem, né, carregam muito remorso, muita culpa, etc., que já é um plano mais largo, e temos um umbral grosso, onde agora sim nós temos exilados de Capela e exilados de outros planetas desta galáxia. Ou seja, para você ser exilado, você é um espírito que botou os dois pés no freio. Você não quer, você parou, você não aceita a evolução, você não aceita a trajetória evolutiva. Você freia o teu carro evolutivo, né? Então, esses são espíritos que
têm uma vibração muito densa, muito próxima da terceira dimensão, e até pelo peso gravitacional eles ficam em volta da crosta terrestre, e aqui nós já temos, diferente do primitivo, uma ala mais larga. Próximo, por favor. Então aqui nós temos a segunda e a terceira raças humanas, caracterizada pelos hiperbóreos, que são a segunda raça, e pelos lemurianos, que são a terceira. Os lemurianos foram maravilhosos na construção do umbral grosso. Extremamente inteligentes, todos eles não apenas híbridos, mas os gigantes que o professor falou, né? Com conhecimento de magia extraordinário e que se perderam porque quiseram ter um domínio, não de si próprios, mas de tudo muito grande. E a guerra que eles fizeram acabou tendo a primeira grande hecatombe que afundou a Lemúria e começou a desviar o nosso eixo. Tá? Então, eles são responsáveis, os lemurianos, pelo alargamento desta faixa. Esta faixa aqui de sofredores também alarga, e o terceiro umbral já começa a ficar maiorzinho, porque já começam a fazer casas, começam a ter colônias nesse plano mais leve. Próxima, por favor. Aí nós evoluímos mais ainda nesse plano de expiação e provas, chegando à quarta raça humana. Esta quarta raça humana é caracterizada pelo Homo erectus, ou seja, o habilis que evoluiu. Estes seres eram baixos, com uma testa fina, porque o córtex cerebral dele era pequeno, mas ele já tinha uma proporção de braços e pernas condizente melhor com o que nós somos hoje. Não tinham caninos, porque eles eram herbívoros, né? Mas já tinham alguma manifestação de sociedade, já viviam em tribo, já tinham descoberto o fogo, a roda não tinha chegado ainda, mas eles já cantavam o bagazu, né? Era a música da época, viu, Margarete? O bagazu, né? Eles não tinham distinção do que é macho e fêmea. Quando eles estavam afim, vamos dizer assim, de um apetite físico, eles, macho ou fêmea, tanto faz, se eles acertavam, criava mais um nomezinho, né? Nesse momento, ou mulher, tudo bem. Nesse momento, aporta na Terra um fugitivo de Nibiru chamado Anu. É ele? Não, qual é o nome do cidadão? Aquele nome grandão, Alalu. Alalu. Gente, olha, nome nibiruano é uma confusão. É o Alalu, que queria pegar o poder do irmão, aí perdeu, fugiu. Chegando aqui, ele disse que, pelos equipamentos da máquina dele, que ele achou que tinha morrido, tudo danado, ele viu que ele não tinha morrido e que tinha ouro pra caramba nesse planeta, e que era respirável para ele, nibiruano. Ele manda um torpedo, manda um e-mail lá para Nibiru, fala: olha, achei ouro, os nossos cientistas já sabem que para salvar o nosso planeta do efeito estufa, nós precisamos pulverizar a estratosfera com pó de ouro, eu achei ouro. Não digo onde está, porque eu quero ser rei de novo. Isso em videoconferência, que funcionava muito melhor que a nossa. Aí os caras baixaram o dele e falaram: tudo bem, a gente concorda, e depois, né? Aí o rei de lá falou assim: não, vamos ser justos. Se você mostrar para a gente o lugar, esse planeta, você fica o rei dele. Ele falou: legal, que eu quero é ser rei mesmo, mas ele estava olhando, era para Nibiru. Então, começam a vir nibiruanos para o planeta Terra para prospectar ouro. Esses nibiruanos chegam aqui dirigidos por dois meio-irmãos que se odiavam, o Enlil e o Enki. Todo mundo já conhece essa história. Tá. O Enki é engenheiro genético, vai lá, depois de centenas de anos consegue produzir um híbrido que funcione, que é o Homo sapiens, né? Aonde começam a encarnar a segunda leva de exilados de Capela, porque a primeira leva encarnou no Homo erectus. Então, a segunda leva dos exilados de Capela passa a encarnar neste Homo sapiens, que é a quarta raça humana. Tá? E este Homo sapiens vai se desenvolvendo sob a tutela dos nibiruanos, crescendo no conhecimento, estabelecendo processo de linguagem e tal, aprendendo agricultura, sai da caverna, começa a fazer casinha, desenvolve técnicas de caça e pesca, ou seja, o desenvolvimento chegou no planeta Terra. Desenvolvimento tecnológico, moral não, porque moralmente os nibiruanos são tão ruins quanto nós. Vamos dizer assim, não são ruins, eles são imaturos como nós. E nesse momento que o umbral grosso está crescendo, né? Jesus deve ter ficado extremamente preocupado. Aí o que ele fez? Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar para todo mundo que está numa fase de transição do planeta, saiu da expiação e prova e está entrando na regeneração, ou já entrou na regeneração e não está encaixando no seu planeta,
Vamos convidar para ir para a Terra, para dar um impulso neste planeta, porque moralmente ele está deficitário, né? E está caminhando para um novo episódio igual ao de Lemúria. Aí Jesus fez uma convocação para os seres da Via Láctea que quisessem dar um passo atrás, indo para um planeta de expiação e prova, mas este passo atrás, na verdade, seria um impulso na sua evolução. Gente, veja bem, tudo bem, vamos tirar Jesus de campo, porque para dizer não para ele é meio difícil. Vamos dizer, então, que a Dilma chegasse para o Vanderlei e falasse: Vanderlei, eu sei que você não é petista e nem votou em mim, mas eu vou te fazer uma proposta. Você não está encaixando no plano de regeneração da Terra, você ainda está um pouco denso. Que tal você ir para um planetinha ali na esquina, com o seu conhecimento, empurrá-los? Vanderlei ia dizer o quê? Não vou não. Vou trocar micro-ondas, geladeira por carne crua? Não vou não. Concordam? Por quê? Porque nós somos expiação e prova. Mas nos mundos de regeneração, quando um espírito não encaixa, ele é o primeiro a se dar voluntário. Por isso que Jesus fez voluntários. Foi uma convocação. Vai quem quer. E essa convocação trouxe para a Terra. 35% deles vieram do sistema de Órion. E o resto veio de Pleiades, de Marte, de Vênus, de outros planetas por aí, formando, então, o salto quântico da quarta raça, que foi a quinta raça humana, os Sapiens Sapiens. E os Sapiens Sapiens, né, que estão nesse processo na Atlântida, eles encarnam na Atlântida, desenvolvem ali um sistema muito justo de sociedade, mas se moralmente eles eram melhores do que os nibiruanos, tecnologicamente, eles começaram a competir, e aí começam a encarnar nos Atlantes exilados de Capela e nibiruanos, nestes corpos de Homo sapiens sapiens. Ora, se você pega um espírito inteligente, mas moralmente inferior, e coloca ele num meio onde existe um princípio ético mais forte, ele tem uma chance imensa de evoluir, não tem? E o que aconteceu? Ele baixou o meio para o nível dele. É que nem assim, você levanta de mau humor, tá todo mundo cantando na mesa do café, você chega e alguém fala, bom dia, você fala, o quê? O café tá frio, não quero, não vou brincar mais. Você faz o que com o humor de todo mundo? Abaixa. Então, estes seres, ao encarnarem na sociedade atlântica, abaixaram o padrão vibratório e passou-se a ter na Atlântida crime por inveja, por ambição, por maldade pura e etc. Tá? Então, a sociedade atlântica entra em colapso. Os sacerdotes, vendo o estado da grade energética planetária, que começa a ficar fragilizada e muito fragilizada, começam a alertar o povo, olha, a coisa o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. O que era o mundo para a Atlântida? A Atlântida. O que era o mundo para a Atlântida? A Atlântida. O que é o mundo para nós hoje? O planeta. E eles começaram a avisar, e ninguém ouviu, entendeu? Alguns ouviram, mas a maioria falava assim, imagina, que besteira, o mundo vai acabar. Né? Num belo dia, os sacerdotes, juntamente com os príncipes, porque a Atlântida eram principados que se reuniam numa república, não havia um rei Atlante geral, havia aquele que tinha mais poder que os demais, era eleito pelos demais por ser mais sábio ou mais forte, né? E comandava o reino, mas os estados eram independentes entre si, era uma federação, portanto. Eles começam, então, a pegar aqueles que eram mais inteligentes, que tinham mais conhecimento, fazem banco genético de animais, de verduras, de vegetais, de minerais, e do conhecimento atlântico, e começam a despachar nas vimanas, que eram os discos voadores deles, chamavam vimanas, para espalhar pelo mundo, porque eles tinham certeza que a Atlântida ia afundar. E quem não acreditava, continuava fazendo festa, indo para balada, fazendo estádio para a Copa do Mundo, gastando dinheiro do povo, etc. nisso daí. Num belo dia, não tão belo, porque tinha nuvens no céu até dizer chega, era muito escuro, com muitos raios, muitos trovões e tal. Os caras estão na Atlântida já apavorados, todo mundo de joelho, rezando para Atlas, pelo amor de Deus, me salvar. Né? Não tinha mais para onde ir, e a Atlântida afunda, sendo engolida por um tsunami violento gerado pelo terremoto do cinturão de vulcões do Pacífico.
Foi-se a Atlântida. Foi-se o conhecimento, não é? E, de novo, o mundo entra num momento de escuridão. Próxima, por favor. A quinta raça, então, gera a falência moral do nosso planeta. Vejam bem, quinta raça que eu estou falando, a maioria de nós deve ter o pezinho lá na Atlântida. Então, nós estamos tendo a oportunidade de reescrever a história que a gente já escreveu antes, né? O mundo não vai acabar, mas a gente sabe que vai ter que mudar, né? Como vai mudar? O umbral grosso, então, está imenso. Vocês concordam que ele é imenso? É o maior diâmetro é o do umbral grosso. O umbral médio tem os sofredores, aqueles caras que não eram ruins, porque eles não faziam o mal, mas deixavam de fazer o bem, e faziam aquelas coisinhas bobas, né? Fofoca, mente, tapeia, trai, puxa o tapete, aquelas coisinhas básicas. Isso é pecado? O terceiro umbral está maiorzinho, porque já tem colônias gregas, não são gregas, mas a arquitetura é grega. O arte, cultura e ciência praticamente não sofre alteração. O amor fraterno universal está um pouco maior, porque muitos ascenderam nesse processo, muitos espíritos já conseguiram evolução, e o diretrizes planetárias. Próximo. E aí fica a pergunta, né? Nós somos a 7ª sub-raça da 5ª raça, ou seja, somos a última variação, o último período dessa 5ª raça humana. O Homo sapiens sapiens será aposentado em prol, quem sabe, do Homos bons, espertos, espirituales, vivos, embora mortos. Mas fica essa pergunta, porque nós vivemos num planeta, e não é só nós. Então, quando você fala quem somos nós, é o nós animal, é o nós humano, é o nós vegetal, é o nós mineral, porque isso é nós. A gente está com um hábito péssimo aqui na Terra de dizer assim, nós somos o planeta Terra. Não, gente, nós somos os menos numerosos e os mais perigosos. A Terra, a partir do afundamento da Atlântida, que se deu através de uma eclosão, de um hecatombe gerado por explosões nucleares também, né? Nós somos considerados um planeta hostil para a Federação, para a Confederação Intergaláctica. É proibido nave da Confederação aportar na Terra. Nós não estamos sob proteção da Confederação, ou seja, nós somos terra de ninguém. E esta terra de ninguém é nossa, não é? Não é nossa. Ela é compartilhada com um monte de ser que não é danoso para o planeta. Então, quando a gente pergunta quem somos nós temos que entender que nós vivemos num conjunto de vida, de manifestação divina, da qual nós somos a parte doente. A parte que interfere nos outros reinos e que acaba com a paz de todo mundo. Se eu fosse um intraterreno e soubesse que meu vizinho de cima dá balada toda noite, eu chamava o síndico do prédio e mandava prender. Segundo narras, o síndico é Jesus. E ele é um cara teimoso pra caramba, ele vai sempre tentar na conversa conseguir as coisas. Até que um limite chegue. Próxima, por favor. Mas, afinal de contas, quem manda nesse planeta, né? Porque a maioria de nós ocupa esta posição desde que não possa estar nessa. Nenhum de nós é só subserviente, tá? Você pode ser subserviente fora de casa. Dentro de casa você é um carrasco. Ou você é subserviente dentro de casa e fora de casa você é um carrasco. E eu nem vou falar o que a gente apronta quando está desdobrado. E é melhor a gente não entrar em detalhes podres. Tem crianças presentes. Mas essa é uma pergunta real, porque nós não mandamos no planeta. Não somos nós que estamos aqui hoje que mandam no planeta. Né? Próximo, por favor. Então, após o dilúvio bíblico, que alguns dizem de 20 mil anos antes de Cristo, outros dizem 10 mil anos antes de Cristo, isso aqui é bem a imagem que nós temos perante o cosmos. Né? Um ser cadavérico com morte na cabeça. Porque, infelizmente, pessoal, nós somos artífices da morte.
Quem tem em casa quartzo ou ametista? Levanta a mão, por favor, ou pedra preciosa. Obrigada. A terra agradece o ferimento que vocês provocaram nela. Quem daqui tem em casa planta? Por favor, árvore, planta. Obrigado. O oxigênio da terra agradece você ter plantas na sua casa. Quem daqui não come animais? Por favor. Agradeço a todos vocês porque vocês não estão comendo dor, mas os demais se alimentam de dor. Aí você fala assim, é um hábito cultural, e eu concordo, é um hábito cultural que veio da Atlântida, porque o Atlântida também não comia carne. Quando aqueles nibiruanos, que eram extremamente carnívoros, e os exilados de Capela e de outros, né, mais atrasados, começaram a ocupar o corpo dos Atlantes, eles começaram a querer ter a força do jaguar, do urso, né, a velocidade, a capacidade de ver longe. E aí eles... Sabe aquelas notícias de internet? Tome chá de cabeça para baixo que você vai emagrecer. Então, naquela época, a internet da época deve ter falado assim, se você comer o animal, você pega o poder dele. E eles começaram a comer animais, para obter o poder deles. Não obtiveram. Aí isso chegou no nível mais legal. Coma o coração do seu inimigo para que você o domine totalmente. Então, você matava o seu inimigo, abria o peito, tirava o coração e comia o coração ainda batendo. Isso aconteceu... Não, gente, isso aí aconteceu até pouco tempo atrás. Até 3.000 anos antes de Cristo, isso aconteceu. E nós temos canibalismo até hoje, não temos? Então, quer dizer, a coisa é quente, né? Obviamente que o nosso planeta é liderado por uma raça hostil. A gente é destrutivo, porque nós somos imaturos, né? Dá um brinquedo para o nenê. O que o nenê vai fazer com o brinquedo? Pois é, deram um brinquedo para nós, a gente é nenê. E boing, boing. Né? Aí você chora, ai quebrou. E o papai não vai comprar outro. Eu acho que dessa vez o papai não vai dar outro. Vai ser pior. Próximo, por favor. Os nossos amigos atlantes migraram antes do dilúvio, né? Vindo, eles não abandonaram só a América do Sul. Na América do Sul eles povoaram sim. E eles migraram para a África, a Ásia, né? E sul da Europa, embora aqui não esteja. Mas essa é a rota de migração dos atlantes. Então, vocês vejam bem, a rota de migração deles gerou as grandes civilizações do passado, da antiguidade. Os gregos, os egípcios, os fenícios, os chineses, não é? As grandes civilizações têm uma origem atlântica pela rota que eles têm aqui. Isso aqui eu tirei de um livro de Edgar Armond, né? O Caminho dos Atlantes, fantástico, se vocês conseguirem encontrar. Aliás, o Edgar Armond tinha que ter uma estátua lá na Federação Espírita, porque o que esse homem tinha a mente aberta, num momento de mente tão fechada na ortodoxia kardecista, o Edgar era uma pessoa além da sua época. Próxima, por favor. Então, nós temos, né, os povos africanos, próximo. Os povos asiáticos, próximo. Mais asiáticos, os povos americanos. Aqui tem que fazer um detalhe, né? Nós sabemos que os irmãos venusianos ocupavam já o oeste da América do Sul, certo? Gerando não apenas os incas, mas os maias, os olmecas antes dos maias, porque os maias são derivados dos olmecas, que são muito mais antigos. Os astecas já não têm esta ascendência inca, os astecas já têm uma ascendência marciana, por isso que eles são mais bélicos. A gente não pode esquecer que os marcianos acabaram com a própria casa, hoje eles moram embaixo da terra, né? E essa belicosidade dos marcianos, geneticamente, passada pelos toltecas e pelos astecas, faz com que eles sejam mais virulentos do que os maias, que eram um povo pacífico, de princípios filosóficos extremamente fraternos. Não eram perfeitos, mas eles estavam bem à frente do que os astecas e toltecas estavam. Até por isso eles foram tomados pelos astecas e pelos toltecas, porque eles não eram bélicos, né? Eles não conseguiam se defender. Né? E aí você fala, foi aí que eles sumiram? Foi aí que eles sumiram. Como que eles sumiram? Não faço a menor ideia. Muito pouco provável, pousaram naves e eles entraram nelas. Muito provável, passaram por uma terra paralela. Porque muito da transição talvez seja irmos para uma terra paralela, tá? Talvez uma parte dos habitantes da Terra hoje simplesmente pule a janela e vá para uma terra paralela onde já existe regeneração. Ok? Próximo, então. E neste momento, seres
do sistema do dragão, ou draconianos, que tinham perdido a guerra da rebelião de Lúcifer, lá atrás da encrenca, e que não estavam procurando um lugar para ir, porque eles eram perseguidos pela Confederação, porque eles continuavam querendo invadir planetas, descobrem um planetinha azul, na terceira órbita de um Sol de terceira grandeza, sem a bandeira da Confederação. Ora, eles resolveram o problema deles. Tinha atmosfera respirável para eles, embora fosse mais friozinho, mas tudo bem, não era tão friozinho assim, né? E eles poderiam respirar, e o povo que aqui existia era um povo primitivizado. Então, os draconianos, vêm próximo, por favor, e aportam na África. Gente, o que eles encontram na África? Eles encontram tribos. Então, você imagina um africano, né, de 1,50 m, no máximo assim 1,55 m. Eu era mais alta que os africanos da época. O que é isso, Sete? Ah, tá bom. Não, eu vou acabar antes. Eles vêm aqui, são linguagem primária, porque nós perdemos a linguagem lá no dilúvio, nós perdemos o conhecimento, começando tudo de novo, percebe? É a terceira vez que a gente está começando tudo de novo. E aí desce de uma nave um lagartão, um jacaré verde ou vermelho ou amarelo, a cor pouco importa, né? Lagartão, que você levanta a lança assim, ele te dá um tiro de laser e você é fulminado. O que você faria para esse cara? Deus, quer dizer, ou você corre e morre, ou você fica. E para não ser morto, você se joga no chão, né? E esses caras perceberam que era muito fácil dominar o povinho desse planeta azul, porque eles não ofereciam resistência frente à força. Não havia identidade nesses espíritos. E os que ofereciam resistência eram tudo muito democrático. Bom, estes draconianos, estes répteis, percebem que eles poderiam facilmente domar o mundo. Mas eles não são os únicos a saquear esse planeta. Há outros piratas de outros planetas vindo para cá também. Então eles falam, a única forma que a gente tem de tornar isso aqui um protetorado nosso é fazer uma aliança com os chefes. Aí um lagarto olha para outro e fala, e o outro responde, tradução, você está vendo algum chefe por aí? Outro, não. Então, é lógico que nunca pensem que por um ser primitivo ele não tem mediunidade. A mediunidade é peculiar a todos os filhos da criação, ok? Ora, o sacerdote, o pajé, curandeiro, macumbeiro, chame do jeito que você quiser, desses caras, entre em contato com uma turma muito simpática. Próxima, por favor. Os magos negros. Quem são estes cidadãos? Atemorizador isso aqui, né? Imagina eu fazendo isso aqui sozinha na sala, 1h da manhã. Eu comecei a ouvir barulho por tudo quanto foi canto. Aí eu lembrei que eu tenho 12 gatos, eram eles. Estes caras aqui, desencarnados, nibiruanos, atlantes, capelinos, orianos, arrencapenque o rex, desencarnados e alguns encarnados, é juntar a fome com a vontade de comer. Eu quero mandar, e você, lagartão, eu também. O que você tem que eu não tenho? Corpo físico, seu bobo. Você não tem. Faça uma aliança terrível entre os magos negros e os draconianos. E a partir daí, olha, o fato de alguém ser ruim não quer dizer que ele seja burro. Pelo contrário, as pessoas piores que eu conheço são extremamente inteligentes e donas de um poder de manipulação invejável. Haja vista a história, a gente não precisa ir longe. Não, sem citar nomes, mas a gente não precisa ir longe. Quando eu me olho de manhã no espelho e falo, você é tão linda, você é tão inteligente, coisa ruinzinha. Não precisa ir longe, né? Próximo. Então, eles se tornam aliados. Eu não achei um dragão, aí eu botei o Minotauro. Próxima, por favor. E a humanidade se torna escrava voluntária deles. Por que voluntária? Porque eles oferecem para a humanidade o que a humanidade quer. Diversão, circo e pão. Eles trazem tecnologia que potencializa esses homens tribais da terra, a agricultura. Trazem armas que tornam mais fáceis matar os animais.
Eles conseguem fazer poços, você não tem que andar mais 300 metros para catar água. Os caras dão um tiro aqui, pumba, a água vem, percebe? Troca. Eles dão para o homem o que o homem quer e precisa, e o homem dá para eles o que eles querem. Emanações energéticas. Draconiano não come humano. Ele come as nossas emoções deletérias. Ele come outras coisas. Não tem, tem draconiano na terceira dimensão? Tudo indica que sim. Mas eles devem estar em lugares que a gente não tem acesso. Tipo, bunker nos Estados Unidos, Área 51, coisas assim, Congresso Nacional. Mas nós somos escravos voluntários. Nós somos escravos voluntários. Porque nesse momento nós poderíamos ter pedido ajuda aos deuses de luz que estavam no planeta. E a gente não pediu. E quando eu digo que eles formaram na África, entenda este poder se transmitindo a todas as regiões do mundo. Quetzalcoatl, o dragão, a serpente voadora lá dos maias. Os maias, eles não promoviam rituais de sangue, eles não tinham vítimas. Os toltecas e os astecas tinham. De repente você pega os maias matando e comendo escravos, gente. Então este poder do mal difundiu-se pelo planeta Terra. E os caras de luz e os espíritos protetores começaram a plantar o xamanismo no planeta inteiro, a começar pela Sibéria, para contrabalançar o mal. Começaram a desenvolver humanos mais ligados à luz para contrabalançar o mal. Próximo, por favor. Então, os nossos irmãos draconianos tinham imenso poder tecnológico que ainda tem, optam pelo predomínio da força sobre o direito. Lembra alguém, vocês, isso? Eu não sei. Manipulação genética. Alguém já ouviu falar em clone? E híbridos de sangue azul. Eles começaram a fazer as mesmas experiências que o Enki fez e eles conseguiram criar híbridos que eles chamavam de sangue azul, porque o sangue do réptil ele é rico em monóxido de carbono. Né? Ele tem uma meta-hemoglobina que dá uma coloração mais escura ao sangue. Então, quando cortava, parecia meio violáceo, azul. Daí nascem a realeza, nasce a nobreza, que é o sangue azul, tá? Não estou falando que o príncipe William, aquela gracinha, é draconiana. Próximo, por favor. Surge, portanto, o governo oculto, né? A somatória da ruindade que tinha na Terra com a ruindade que veio de fora, né? E eles, evoluindo com o tempo, geram a sociedade, os Illuminati. Então, os Illuminati se caracterizaram por ter a nobreza, tá? Para ter o poder, desenvolver o dinheiro, as moedas começaram por ajuda dos Illuminati, e o conhecimento. Na época que eles chegaram, gente, poder era saber. Quem tem o conhecimento tem tudo. Próximo, por favor. E a nossa terra, então, para nos livrar... Oi, Fabiana, esqueci. Para a gente se livrar, então, deste jugo dos Illuminati, Jesus e amigos dele passam, então, a encarnar na Terra, que são os avatares, na tentativa de despertar esta turma dorminhoca que nós somos. Tá? Então, encarna Hermes Trismegistus, que a gente não sabe, vem de 1000 a 500 anos antes de Cristo. Como diz a Margarete, ele é o Enki, ele teve um monte de nome, Enki, Ptah, Tote, Hermes Trismegisto, é o mesmo cara, porque eles viviam 3.600 anos, né? Moisés, muita gente não considera Moisés um avatar, eu considero sim. Quando você pega uma nação inteira nas tuas costas e você vai para honrar um Deus único e leis de fraternidade, ainda que no ferro e fogo, esse cara tem que ser um avatar, né? Zaratrusta, ou Zoroastro, que viveu 500 anos antes de Cristo, né? E foi um sábio extraordinário, levou iluminação, levou esperança para as pessoas que o ouviram. Buda, Siddhartha Gautama, 400 anos antes de Cristo, que todos nós devemos muito do que sabemos hoje a esse excepcional espírito. Maomé, 500 anos depois de Cristo, porque o islamismo é maravilhoso, o problema é quem pratica o islamismo, não o islamismo. A Margarete conhece muito dos sufis, eu até gostaria que um dia ela falasse sobre os sufis aqui, porque se você começa a ler o que os sufis ensinam, você cai o queixo. É fantástica a filosofia fraterna que está ali. E o maior de todos os avatares, Jesus Cristo. Porque os outros trouxeram iluminação, trouxeram conhecimento, trouxeram espiritualização. Mas este cara veio trazer o amor incondicional. E convenhamos, é muito mais fácil você entrar na faculdade do que você amar. Ou não?
Então, o maior avatar é este menino teimoso que não abre mão da gente. Próximo, por favor. Então, a nossa quinta raça, eu estou escrevendo falência moral em todos os slides, né? Nós hoje, isto é o hoje, tá, pessoal? Diretrizes planetárias alargado. Por que alargado? Porque nós estamos no processo de transição. O amor fraterno universal, onde estão os mestres assentos, nossos tutores cargos, né? O artes, cultura e ciência. O terceiro umbral, que hoje já é bem mais largo, tem muitas colônias, nós todos já passamos por elas, né? O umbral médio, onde nós temos postos de socorro, casas transitórias e muitos irmãos sendo socorridos por samaritanos e socorristas, e infelizmente o umbral grosso, que ainda está gigantesco. Então, em 1969, ocorre um concílio galáctico. Como é que você sabe essa data? Porque o Chico Xavier falou. E eu acredito em tudo que o Chico Xavier fala. Neste eu confio, tá? Neste concílio galáctico, seres angélicos, portanto, entendam assim, os governantes planetários da grande fraternidade branca universal se reuniram e falaram, cara, não dá, bomba atômica, bomba de hidrogênio, contaminação, os caras estão fazendo um campo vibracional pior do que as explosões nucleares que eles fazem, essa raça não tem jeito. Falaram alguns, tá? Aí Jesus fala, não, peraí, pessoal, vamos com calma, eles merecem uma chance e tal. Jesus tem uma particularidade, ele é teimoso. E quando ele olha dentro dos seus olhos, com aquele amor que ele tem, com aquela meiguice que ele tem, e ainda por cima levanta uma sobrancelha, a gente não dá. Ou seja, os governantes planetários cederam a Jesus, e a Terra ganhou uma moratória de 50 anos, até 2019. Logo, o mundo não acaba em 2012, nem em 2013, a não ser que a gente queira. Porque se nós temos caminhos ao escolher, nós podemos escolher o caminho da fraternidade e nós podemos escolher o caminho da guerra. Infelizmente, nós temos escolhido reiteradas vezes o caminho da guerra, não é? Então, até 2019, a coisa vai. A partir daí, o que vai acontecer é colheita do que nós plantamos. Então, nós temos 7 anos para plantar direito, pessoal. Antes disso, nós vamos ter, pelo que prevêem os institutos meteorológicos internacionais, uma tempestade solar importante. A Margarete vai falar sobre isso, eu não vou entrar no assunto. No primeiro trimestre de 2013. Então, as coisas vão mudar? Vão, elas têm que mudar. As coisas não podem continuar do jeito que estão, não é? Mas até 2019... nós permaneceremos aqui, exceto aqueles que forem embora, que nem os que já foram exilados. Próxima, por favor. Em 1987, a Terra recomeça a sintonizar-se com o universo. O que significa isso? Começa a haver uma sincronia através de aparatos que existem no nosso planeta. A Esfinge, no Egito, é um deles. Lá em Tunguska, junto com a máquina que evita asteroides de nos envolver, tem outros. Tem um na China, tem na África, tem aqui na América do Sul, na Patagônia chilena. Então, tem aparatos que começaram a vibrar para revitalizar a grade energética planetária. Estes aparatos estão em ligação de ondas, né, eletromagnéticas com aparatos que existem em outros planetas. Por exemplo, o da Esfinge está sintonizado com Sirius A, porque ele foi feito pelos gatos. A Esfinge tem cara de gato. Pois é, eles deixaram a assinatura lá, tá? E a partir de 87, então, começa a ocorrer a convergência harmônica. Vocês vão de convir que de 87 para cá, a gente tem muito mais conhecimento do que está rodeando a gente. E muitas pessoas estão se reunindo para pensar diferente, agir diferente e ser diferente, e a massa continua dormente. Mas não importa, cada um também importa, viu, Américo? É melhor ser um beija-flor do que ser nada, ou ser uma pulga, né? Mas eu concordo com você, nós temos que cutucar o paquiderme. Próximo, por favor. O que acontece? A materialização da humanidade. É chocante isso aqui, não é não? Mas vocês vão de convir comigo. Vocês já assistiram Discovery Kids? Já? A cada 2 minutos de desenho, eu me dei o trabalho de contar, tem 7 minutos de brinquedo, propaganda de brinquedo. A criança está sendo criada para ser uma consumista. Eu não sei como não inventaram ainda cartão de crédito para mirim.
caros iluminados que estão presentes aqui, essas me devem essa, hein? Próxima, por favor. A destruição, olha que imagem magnífica da WWF e da ONG Brasil. A gente só quer que o céu continue azul, a mata continue verde e a sua consciência limpa. Que espetáculo de imagem, não é? Nós estamos destruindo a natureza, a gente não para nem para pensar. Tem muita gente aqui que acredita em reencarnação e varre chão com VAP, com esguicho. Essa água não volta mais, esperta. Escove seus dentes com a torneira aberta, inteligente. Vocês vão ver o que vocês vão beber no futuro. Coca-Cola é que não é, porque aquela porcaria precisa de água. Próximo, por favor. Banalização do sofrimento. Vocês viram a Somália? Isso aqui é da Somália hoje. Vocês viram que eles estão morrendo de fome porque eles não têm força nem para chegar onde tem comida? E a gente joga comida fora? E a gente está perdendo bilhões de reais fazendo estádios para a Copa do Mundo, com o Mano Menezes à frente da seleção? Não é? Pelo amor de Deus. Próxima, por favor. Então, o governo oculto controla o sistema financeiro internacional, cheque predatado, cartão de crédito, limite do cheque especial, financiamento. Cada vez que você pegar nisso, você fala assim, é o governo oculto mandando em mim. Será que eu tenho chip? Você tem cartão de crédito? Tenho, você tem chip, está chipado. A indústria bélica. Por que os Estados Unidos, você vai falar isso? Gasta milhões treinando os seus soldados para serem resilientes, ou seja, aguentar o sofrimento sem cair. Porque provavelmente o meu soldado vai ser levado a matar o seu povo. Ou invadir terras inocentes. Né? Porque eu não preciso treinar um soldado para ter medo de matar. Mas o soldado vai matar o seu próprio conterrâneo, mulheres e crianças, aí eu tenho que treinar. Não é? A indústria farmacêutica, ou a indústria de manutenção da doença. Porque é isso que os donos da indústria farmacêutica fazem. Eles ganham com a doença. Isso não tem nada a ver com a medicina nem com os médicos, é a indústria farmacêutica. Comando dos governos mundiais. O nosso, até o Itamar Franco, era mais ou menos independente. A partir daí passou a ser também controlado. Não é? A mídia, não tenho que falar nada a respeito da mídia, não é não? Todo mundo sabe a porcaria que é. Os 12 magníficos. São as famílias mais ricas do mundo e aquelas que comandam a terra, também chamados os eleitos. Líderes religiosos, né, que estão aí vendendo o seu peixe e as suas mentiras e aumentando as suas contas bancárias. E os híbridos. Concordo com o Américo. Nós somos híbridos, claro, nosso DNA não é puramente humano, nós todos somos de fora, todos nós somos extraterrestres, que vieram e foram e agora estão, né? Mas existem híbridos de agora, com manipulação genética de agora, né? Que são seres que exatamente porque não conseguem saber quem são e não se aceitam, têm um ódio profundo dentro dos seus corações contra si próprios, todos são megalomaníacos, são psicóticos, como o Américo falou, então explodem isso para o outro, projetam no outro aquilo que sentem dentro deles, são espíritos profundamente necessitados de vibração, de amor e de compreensão da nossa parte, porque a gente não sabe se não é híbrido também, já que segundo o Américo somos todos psicopatas, não é não? Próximo, por favor. E chegam, aportam, neste momento crucial, a partir dos anos 80, começam a aportar os índigos. A missão destes caras extremamente inteligentes, na inteligência racional, mas deficitários na inteligência emocional, a missão deles é transformar a sociedade com uma consciência ecológica, com desapego de bens materiais, para preparar o mundo para os cristais. O que acontece com a juventude índigo que está encarnada? Fracassa. Por quê? Porque a família se esfacelou. Papai e mamãe têm que ganhar dinheiro, porque papai e mamãe querem dar coisas para os seus filhinhos que não tiveram. Esquecem que o que tem que se dar para o filhinho é possibilidade de evolução, é respeito e disciplina. Eles dão coisas e não dão presença, não dão exemplos. Esfacela-se a família. As famílias estão ou não esfaceladas? Estão. Então, os índigos já perderam no berço.
e encarnam maciçamente a partir dos anos 80, mas sempre houveram índigos na Terra. Leonardo da Vinci foi um, Galileu foi outro, Einstein foi outro, Schweitzer foi outro, entendeu? Tá cheio de índigo. Todos os que se destacaram eram índigos. Hitler era índigo, Gandhi era índigo, esses caras eram índigos. Gandhi cristalizou, o resto murchou. Próximo, por favor. Então começa a haver o exílio de seres a partir do ano 2000, começam a ser retirados maciçamente da Terra seres desencarnados, primitivizados, ou seja, aqueles que não querem evoluir. A grande limpeza está sendo nas furnas e no abismo. Então, a maioria dos ovoides já foi retirada daqui, porque eles estão como ovoides, como pedrinhas. Eles vão para um planeta, já devem estar encarnando, sei lá, para recomeçar a sua trajetória evolutiva. Isso é amor, isso é lei de amor incondicional. Não é castigo nem julgamento, né? E muitos magos negros estão indo sim. E os que estão aqui estão desesperados, porque eles têm plena consciência de que o reino deles está acabando. A festa acabou, a polícia está chegando. E é por isso que as coisas estão cada vez piores. E nós estamos sofrendo ações de armas subliminares, que você vai falar, né? Vai. Estamos sofrendo ação de armas de mensagens subliminares e armas psicotrônicas que nos induzem a repetir atitudes, sentimentos, ações e pensamentos errados, retrógrados. Então, se a gente sabe que se eu não aguento injustiça, se eu vejo injustiça, eu explodo. Faz injustiça comigo, eu explodo 2 vezes. Eles sabem que eu vou reagir desse jeito, eles me dão o prato prontinho para comer, e a burra que come. Percebe? Então, para o processo. Se você já entendeu que você reage condicionadamente, reflexo condicionado, sai da inversão, sai da matrix. Você pode ver muito mais de cima do que no mesmo nível, tá? Mas nós estamos sendo absurdamente bombardeados pelo governo oculto, através de músicas, de escritos, de programas de televisão, de rádio, e das armas psicotrônicas. Próximo, por favor. E chegam também as crianças cristais. Elas são além do índigo, porque além da inteligência racional, elas têm também uma super inteligência emocional. A criança cristal olha para você no teu olho, sorri e abre os braços. E te recebe. E com 2 anos dá lição de moral. Então, quem tem uma criança cristal em casa, toma cuidado, porque se você não for sábio de um Gandhi, você forma um Hitler, tá? Quem habita o plano espiritual agora? Isso aí, draconiano, mago negro, nós. Draconiano, mago negro, nós. E espíritos de luz, né? O Emmanuel reencarnou. Próximo do desencarne do Chico, ele reencarnou no interior de Minas Gerais. E não é o único. Mozart voltou da lua lá, de Júpiter que ele mora, Chopin, Einstein, Schweitzer, né? Espíritos luminares, dizem até que Maria Madalena volta, não sei se isso é verdade, tem um monte de gente fofocando lá em cima, você não pode dar vida a todo mundo, mas estão dizendo, gente, um volume enorme de espíritos preparados para nos impulsionar para a luz está voltando. Não estão mais encarnando magos negros. Estão encarnando espíritos limítrofes, que é para ver se no tranco da matéria vai. Qual é o problema? Eles estão encarnando num meio altamente contaminado, egoísta, medroso, hostil. Então, esses caras que são limítrofes têm uma dificuldade muito grande para fazer ir para frente, percebe? É mais fácil eles irem para trás. E o mesmo se dá em relação a nós. Quem é que garante que os limítrofes não somos nós? Né? Próximo, por favor. Então é preciso que nós tenhamos uma mudança de atitude. Em vez de ter uma árvore seca na cabeça, tem uma árvore que tem a possibilidade de vida. Porque nós somos senhores da vida, sim. Nós somos deuses mesmo. É preciso que nós... Qual é a diferença entre Jesus e nós? Ele é mais alto, mais bonito? Também. Mas ele permitia que Deus se manifestasse através dele. Ele não oferecia resistência para o amor, porque Jesus não tinha medo de nada. Esse é um que pode dizer, eu nada temo. Porque ele ia temer o quê? Ele não temia ser traído, ele compreendia que seria. Ele não temia não ser amado, para ele bastava amar. Ele não temia a maldade alheia, porque a maldade alheia não era capaz de contaminá-lo. Então esse cara estava livre.
e Deus se manifestava livremente através dele. Essa é a diferença entre ele e nós. O medo que alimenta o ego, que alimenta o orgulho, que alimenta a agressão, que alimenta a subserviência, que alimenta a fome pelo poder, num ser como Jesus ele existe. Então, o cerne da questão, combata o medo que te consome. Mude a sua atitude. Seja alguém pró-terra, pró-vida, pró-fraternismo. Não há possibilidade de existência se nós não compreendermos que o único caminho é o da fraternidade. Perdoe os seus inimigos. Perdoe a si mesmo antes. Se você não se perdoar, é a máscara que o Américo falou. Sabe? Abandona a máscara, seja o que você é. Quem gostar de você tem que gostar do jeito que você é. Veja, esta imagem só pode ser produzida com duas mãos diferentes. É a minha mão com a mão de alguém. É a única forma de nos salvarmos. É essa. Abrirmos as mãos para dar e receber e desamarmos os nossos corações. Muito obrigada, pessoal.